Tudo bom, pessoal? Vamos falar da lei dos senos e dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos, ela é válida para qualquer triângulo, né? Então, você tem um triângulo menor que 90, o alfa aqui, e o segundo maior. E um triângulo igual a 90. Esse último a gente pode aplicar, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Os outros dois anteriores, não. Então, a lei dos cossenos diz que a medida do lado oposto ao ângulo alfa, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C cosseno de alfa. B e C são os outros lados do triângulo. Bom, e aí a gente pode encontrar, resolver um problema como esse, um triângulo que tem um ângulo de 120 graus. Não é um triângulo retângulo, né? Então, a gente pode aplicar aqui a lei dos cossenos facilmente, utilizando e resolvendo esse problema, né, utilizando essa lei aqui, A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno desse ângulo aqui. Então, nós queremos achar o x, que é exatamente a medida do lado oposto. Então, vai ficar x ao quadrado, os outros podem ser B e C, né? 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 4 vezes cosseno desse ângulo. Ou seja, cosseno de 120. Então, aqui dá 4 mais 16, menos 4 vezes 4, 16, também vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 120. Então, eu vou aqui no meu triângulo, melhor dizendo, no meu signo trigonométrico, desculpe aí, ele está meio sem capricho, mas eu vou buscar aqui o cosseno. Ele equivale ao cosseno de 60. O cosseno de 60 é positivo, ele está aqui 120. Nesse segundo quadrante, o cosseno é negativo. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, aqui vai ser menos 1 meio, o cosseno de 120. Então, coloco aqui menos 1 meio. Então, x ao quadrado igual a 20 menos 16 vezes menos 1 meio. Coloco aqui novamente, ficou 20, menos vezes menos dá mais, 16 por 2, 8. Então, deu 28. Vamos tirar a raiz. Então, temos que fatorar. 28 por 2, 14. Por 2 dá 7, por 2, não pode mais, né? Deu 7, 7 é primo. Então, 2 ao quadrado vezes 7. Dá 4, 4 não, vai dar 2, que é raiz quadrada de 4. Raiz de 7. Então, essa unidade aqui que a gente vai trabalhar. Vou apagar aqui. Pronto, essa é a primeira medida, né? Então, nós achamos essa solução usando a lei dos cossenos. Lembrando aqui que você não conhecendo essa lei, você não consegue resolver esse problema com facilidade. Bom, agora eu quero achar o cosseno do ângulo nessa figura. Vamos usar novamente a lei do cosseno. A lei do cosseno é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes... B vezes C, cosseno de alfa. Então, aqui nós já temos as medidas de todos. O lado oposto, a medida do lado oposto é 6. Então, 6 ao quadrado, as outras são 3 e 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno desse ângulo. Então, dá 36, 9, 16, menos 6, 24, cosseno desse ângulo. 36, 9 mais 6 é 25, dá menos 25, menos 24, cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa vai ser 36 menos 25 dá 11, negativo por causa do 24 que passou dividindo. Então, menos 11 sobre 24. Eu calculei aqui, deu aproximadamente 0,45883. Então, aqui, por curiosidade, quem seria esse ângulo? Aqui, o ângulo alfa. Quem seria? Eu tenho o valor do cosseno. Então, a gente pode usar, por exemplo, a função arco-cosseno. Você pode usar a calculadora aí, para facilitar aí os cálculos, dá 117 graus. Olha aí.
segundo quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, vou botar aqui aproximadamente. Então, usamos aqui para resolver esse problema a lei dos cossenos. Já a lei dos senos, está aí o nosso triângulo, essas são as medidas, é só resolver da seguinte forma: A sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C igual a 2 vezes o raio. O raio é de uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, o triângulo é inscrito na circunferência. Está aí esse raio, e aí, a partir dessa ideia que você deduz essa fórmula, ok? E temos aqui probleminha para resolver, que é ligado à lei dos senos, né? Vamos utilizar aqui, no caso aqui, nós já sabemos a lei, temos um ângulo, né? Queremos encontrar o outro, e temos dois lados. Então, a gente pode usar, sim, a lei dos cossenos, ó. Seno de A, B, seno de B. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com o seno de um ângulo, o seno do outro. Então, a gente vai usar essa ideia. Sendo que a gente vai trabalhar também com as nossas incógnitas no lugar do seno, né? Então, vamos usar aqui 4 sobre seno de alfa. O alfa aqui, no caso, porque é o nosso desconhecido, ele tem como lado oposto o 4. E vai ser igual, agora sim, 4 raiz de 3, eu já tenho todos os valores aqui, ó. Seno de 120. Ok? Então, agora a gente pode desenvolver. Mas antes tem que achar aqui o seno de 120. Então, você faz a circunferência 60, 120, está no segundo quadrante. No caso, seno de 120 é igual, o seno no eixo Y é igual ao seno de 60, né? Exatamente igual, eles são os mesmos valores aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, dá 4 raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai botar 4 seno de alfa é 4 raiz de 3 vezes o inverso, né? 2 raiz de 3. Então, aqui nós podemos simplificar a raiz de 3. 4 vezes 2, 8. 4 seno de alfa igual a 8. Multiplicando os meios pelos extremos, vai ser 8 seno de alfa igual a 4. E para finalizar aqui, ó, seno de alfa igual a 4 por 8. Ou seja, seno de alfa igual a 1 meio. Mas ele quer achar o ângulo. Então, vamos usar a função arco seno igual a de 1 meio, né? Qual é o arco cujo seno é 1 meio? 30 graus, nesse caso aqui, a solução do problema é 30 graus. Então, foi bem simples para resolver esse problema, usando a ideia da lei dos senos. A lei dos senos vai ser usada aqui também para resolver aqui, ó. No caso, visualize uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, nós queremos achar o raio dessa circunferência. Então, lembrando que a fórmula é sempre igual ao raio. Então, você vai ter a fórmula da lei dos senos, por exemplo, A seno de A 2 vezes o raio. A dedução pode ser vista em outro momento, mas aqui nós queremos achar o valor da medida do raio, então temos que usar essa relação. Temos um ângulo e temos o lado oposto a ele, então vai ser 8 seno de 60, que é igual a 2 vezes o raio. Então, 8, o seno de 60 é conhecido, né? Raiz de 3 sobre 2. É um arco notável. Então, a gente pode fazer agora o produto aqui, ó, 2 vezes o raio. Né? Vamos resolver aqui primeiro 8 vezes... mantém o 8 e multiplica pelo inverso, né? 2 raiz de 3. Só que esse 2R está no primeiro membro e vai passar dividindo, né? Então, vai ser 1 meio vezes 8 vezes 2 raiz de 3. Cancela aqui, ficou 8 raiz de 3. 8 raiz de 3
precisa de racionalizar, da raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 8 raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor, pessoal, do raio. O raio vai ser 8 raiz de 3 sobre 3, dessa circunferência que está circunscrita ao triângulo ABC. E aqui a gente traz um problema mais geral, né? Eu posso encontrar a largura dessa montanha usando a lei dos cossenos. Ok? Essa figura, a gente indica a fonte no final. Então, você pode visualizar aqui a ideia de encontrar essa largura aqui, ó, na verdade, o comprimento, né? Comprimento L, você está aqui, ó, fazendo a medição, mediu aqui, por exemplo, esse ângulo, já sabe essa distância X, do ponto A, que é o topo aqui da montanha, até o outro, topo não, a base da montanha até a outra, você não sabe exatamente essa distância, porque tem aqui um relevo muito ruim. Mas você conseguiu medir essa distância de A a C, chamou de X, e de B a C, chamou de Y. Então, você formou um triângulo qualquer, já que esse ângulo alfa depende muito da medida que você fizer, né, com seus teodolito, por exemplo. Então, você vai poder usar quem? L ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é um dos lados do triângulo, mais y ao quadrado, menos 2 vezes x, vezes y, vezes cosseno do ângulo. Esse ângulo aqui é fácil de você obter, por exemplo, você obtém com o teodolito. O difícil era encontrar esse comprimento, né? O comprimento de L, que era difícil, aqui pode ter um relevo muito ruim. Então, é uma aplicação aí da lei dos cossenos através de uma ilustração, tá ok? Nossa referência. Até a próxima, pessoal.